O ambiente regulatório está pronto para as corporations? Este é o tema da última palestra do nosso evento, que será apresentada pela CVM. Primeiramente, eu gostaria de convidar o presidente da CVM, senhor Leonardo Pereira, aqui ao palco, por favor. Bem, boa tarde. Primeiro que tudo, eu queria agradecer ao convite de estar aqui. Eu vou estar só falando algumas palavras, não vou falar exatamente sobre o tema, porque como eu não sabia se eu já poderia falar, né, e eu acabei tomando posse na segunda-feira, eu vou pedir a Ana, que está mais bem preparada até para falar sobre esse assunto do que eu. Mas eu acho que é uma feliz coincidência de eu estar aqui e ser a primeira vez que eu esteja falando publicamente como regulador. Hoje de manhã, quando o Mauro abriu o seminário, ele definiu muito bem o que era a MEC, né? E a AMEC é uma associação de investidores e, como ele falou, com características únicas, né, que até diferente do que existe em outros lugares. E o que é a CVM, né? Qual é a missão da CVM? A CVM tem que assegurar, né, que o arcabouço regulatório no mercado ele funciona. E como em qualquer mercado, onde tem vários agentes, acho que a missão principal é fazer com que todos esses agentes se sintam confortáveis e motivados, e não fiquem com medo de vampiros, né, a participar desse mercado e interagir de uma forma saudável. Porque é isso que vai fazer o mercado se sentir mais seguro, né, deixar os fantasmas para trás e ser mais eficiente. E como é que isso pode ser feito? Precisamos ter uma CVM técnica, uma CVM neutra e que siga a lei. E esse trabalho fica mais fácil se o regulador entender melhor as situações. E uma maneira da gente entender melhor é ouvir. Meus predecessores fizeram um excelente trabalho nesse campo. E a trilha de saber ouvir já está aberta, né, e eu tenho apenas que seguir. E aí que eu acho que esse significado de estar aqui, e eu estou contente de poder ter estado aqui, ele tem um sinal muito forte, né, porque hoje é o meu terceiro dia de CVM, né, e eu fiz questão de passar o dia aqui, né, e de estar aqui desde a primeira palestra de manhã, né, e fez uma porção de notas, né, então eu ouvi bastante. Então, como falamos, né, aqui a companhia, qualquer que ela seja, ela pode ter sucesso independentemente do modelo de controle. Acho que o modelo de corporation, ele é relativamente novo. E por isso, ele merece atenção, do ponto de vista de como ele vai ser desenhado. E talvez seja uma oportunidade, já que a gente vai ter que discutir a regulação do modelo de corporation, de pegar esse gancho e, mais uma vez, discutir assuntos de governança sérios. Porque, na verdade, a importância não é o modelo, mas a importância é a governança. E como acho que foi o Guilherme que falou, né, tem empresas que fazem tudo certinho, né, os prazos todos são seguidos, todos os formulários são preenchidos de uma forma muito correta, mas isso não quer dizer tudo, porque pode estar 100% cumprindo a forma, mas se não houver substância atrás da forma, isso não vale muita coisa. Então, nesse contexto, né, eu vou deixar um ponto para a gente pensar. E aqui não foi combinado, né?
mas mostra muito, talvez, o alinhamento que existe implícito entre os diversos agentes de mercado, inclusive o regulador. Mas nesse período, entre a minha indicação, sabatina, nomeação, né, que demorou um pouco, e também foi positivo, porque eu tive muito tempo para refletir. E um dos pontos que eu refleti foi, e que eu quero deixar aqui, como se foi uma coisa que eu me perguntei, quais são as prioridades, né? Uma das prioridades é a questão dos conselhos de administração, né, que foi falado aqui antes, né, e podem acreditar, na palavra do regulador, que não foi combinado. Né, mas eu vejo essa evolução, e aí a questão das corporations ela é importante, porque, de novo, vai dar o gancho. O conselho, se nós queremos ter um mercado cada vez mais sério, um mercado que continue a crescer e pegue toda essa carona de taxas de juros mais baixas, etc., o conselho tem que entender o seu papel. E essa discussão ela é muito importante. Né? Entender as suas responsabilidades. Né? Parece que é um negócio evidente, né? O papel de direção e de supervisão, mudança de cultura, mas não é uma coisa que tem acontecido muito. Não tem dúvida que melhorou radicalmente nos últimos anos. Né? Mas o problema na vida é que a gente não pode ficar olhando no retrovisor. Tem que estar olhando no retrovisor para olhar para frente. Né? E até vendo os casos, né, que foram discutidos hoje, só confirma que essa minha reflexão, eu acho que esse assunto tem que ser prioritário. Né? E é válido para todos os modelos. Né? O modelo de corporation, ele vai ser, como eu disse, uma maneira da gente refletir sobre isso. E talvez a gente não tenha que reinventar nada, né? Porque talvez os mecanismos já estejam aí. Todo mundo fala de comitê de nomeação, de avaliação de conselho, né? E veja só, e cada empresa vai ter a sua solução. Né? Essas coisas não precisam de custo e não precisam de burocracia. Empresas menores não vão ter um comitê de nomeação formado, mas vão ter um processo. Né? Empresas talvez maiores precisam ter um comitê de nomeação talvez um pouco mais formal. Né? E aqui o importante é ter substância e bom senso. Né? Mas eu acho que se nós realmente queremos olhar 5 anos para frente, 10 anos para frente, e com essa questão toda que está se discutindo, de expansão de mercado, mais empresas vindo ao mercado, o ponto do Conselho de Administração é um ponto que eu gostaria de deixar aqui para todos nós pensarmos. Porque, e talvez, como foi falado, está no momento de ser revisto e de ser pensado. Né? E a capacitação ser trabalhada, a capacitação ser exigida, né? E realmente todo mundo se questionar qual é o papel do Conselho nesse novo modelo, nesse novo mercado. Né? Então, é isso que eu queria deixar aqui. Né? Como eu falei, eu só vim aqui para abrir a palestra da Ana, né? Não quero tomar o tempo dela, mas queria deixar essa mensagem. Né? Uma mensagem que o regulador ele vai estar ouvindo, como ele tem ouvido já nos últimos anos, cada vez mais, foi uma preocupação dos meus predecessores, e vão ter prioridades. Né? E uma coisa que eu também queria falar para vocês, nessa minha reflexão de prioridades, né, sempre acabava nas pessoas. Né? Porque eu dizia, vem cá, por que está acontecendo isso? Né? Acaba porque ou as pessoas, e não são necessárias, a questão de capacitação, não vamos entender ela mal, porque não quer dizer que as pessoas não sejam competentes, mas às vezes é uma questão de entendimento, é uma questão de treinamento, de esclarecimento, e isso acho que a CVM tem um papel de orientador bastante importante e que tem que continuar a ser exercido, mas que tem que ser uma coisa do mercado como um todo. Então, o ponto que eu gostaria de deixar aqui, e que eu acho que tem a ver com regulação de corporations, e que é não só de corporations, mas eu acho que a gente tem que usar, talvez, essa discussão de corporation para trazer o assunto para a mesa, é essa questão dos conselhos de administração.
E como que eles vão funcionar, qual é realmente a missão que os conselhos de administração têm que ter. Como é que eles têm que ser formados, né? Qual é os poderes que eles têm, né? Qual é a responsabilidade que eles têm, né? E como é que eles têm que ser evoluídos, como é que eles têm que ser renovados. De novo, eu não estou generalizando, já tem empresas que têm feito um excelente trabalho, mas se nós estamos falando em corporations, em expansão de mercado, esse assunto tem que realmente estar na pauta de todos nós. Então, eu vou passar a palavra para a Ana, agradeço a oportunidade de estar aqui e vamos continuar a discussão. Bom, enquanto eles colocam em apresentação, eu queria inicialmente agradecer a MEC essa oportunidade de estar aqui, ao presidente Leonardo, e dar as boas-vindas a ele. E para mim também é um privilégio estar aqui. Aliás, esta é a primeira seminário público, palestra pública, depois de ser nomeada diretora. Então, para mim, isso é muito legal, especialmente estar nessa casa, nesse local, de ver os investidores e as empresas discutindo esse novo modelo que se apresenta aqui no Brasil. Evidentemente, como o Léo chegou há 2 dias, eu não pude nem conversar com ele sobre esses assuntos. Tá certo? Então, o que eu vou falar para vocês, assim, trocar ideias, são muito mais reflexões que eu fiz ao longo desses últimos anos participando do mercado. Mas não refletem nem discussões com a área técnica, nem com o colegiado, tá? Mas 20% é colegiado. Bom, o que eu queria falar é um pouquinho da estrutura do aspecto econômico. E o tema foi o ambiente regulatório está pronto para as corporations. Então, a gente não pode deixar de tocar um pouquinho na nossa lei societária. Depois eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos práticos de como é que a gente vai interpretar essa lei. E alguns aspectos regulatórios que tocam mais a nós agora na CVM. E depois concluir. Bom, esse cenário assim, do surgimento das corporations está, na minha cabeça, ligado ao novo mercado. A gente tem que ver, o novo mercado foi criado em 2000, a CCR abriu capital em 2002, aí tinha a CCR e a Sabesp, né? E de 2002 até 2012, nos últimos 10 anos, todo mundo conhece a evolução do novo mercado, mas nunca é demais dizer. Então, aí em amarelo, né? Hoje, 27% das empresas estão listadas no novo mercado, 29% do market cap, do valor de mercado, e 37% do giro da Bolsa. Então, o crescimento dos últimos 10 anos foi no novo mercado. E o que é interessante disso? O que é interessante disso? É que se a gente pegar, com a ajuda da Bovespa, e a Bovespa, com base no formulário de referência, eles pediram para eu frisar bastante. Pode ser que tenha algum erro, porque nem sempre os formulários de referência estão, digamos, acurados. Mas o que é importante aqui? O surgimento das corporations, para mim, é o outro lado da moeda do sucesso do novo mercado. Por quê? Na hora que você não pode emitir preferencial, se você tiver aumento de capital, tiver reestruturação, tiver fusão e aquisição, você vai emitir e vai ser diluído. Aliás, o comentário do Galó hoje de manhã, que a família lá da Renner chegou um momento que ela chegou à conclusão, nós não temos condições de ir em frente. E foi diluída. É a mesma coisa aqui. Aliás, quem trabalha do setor, quem vem da infraestrutura como eu, projeto de 1 bilhão, 2 bilhões todo dia. Então, é muito capital e, evidentemente, você vai ser diluído um dia. Eu posso, inclusive, imaginar que muitas empresas tradicionais familiares no Brasil, nos próximos 10 anos, não terão mais um controlador definido. Então, eu acho que isso veio para ficar e é um novo desafio para nós, como investidores e como reguladores. E, evidentemente, para os emissores, né? Bom, hoje, no novo mercado, só para lembrar aí os números, eu estou chamando de controle absoluto ou majoritário. 50% mais um ou bloco de controle, tá? 60% do novo mercado. E 40% já é controle, já não tem um controlador definido absoluto, né? Já não tem, controlador definido pode ser que tenha, mas não tem um controlador absoluto com 60% mais um. E isso
veio para ficar, como eu estou dizendo, mas é um fenômeno muito restrito ao novo mercado. E não é de se estranhar isso. Bom, a dúvida é, a nossa lei está preparada para lidar com essa estrutura? Essa é a questão. Quando eu fiz essa pergunta, a primeira coisa que eu pensei o pessoal que escreveu a lei, vamos dar uma olhadinha no que eles pensaram? E tem aquele livro muito bom, né, A Lei das SAs, que conta um pouquinho dos bastidores da preparação da lei, dos debates que houve, inclusive hoje de manhã foi mencionado o debate das preferenciais, e eu acho que quando a gente olha lá, não há dúvida. Aliás, ele chama as corporations de macroempresas, né? É assim que o Bulhões e o Lamy chamavam, as macroempresas. E eles têm 2 artigos na lei que eu acho que mais ou menos preparam a gente para esse novo mundo. Aliás, já estão até, em certo sentido, sendo aplicados. Que é, o que é que eles escreveram? É o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 126, confere à CVM a competência para disciplinar o pedido público de procurações, as proxy fight. E eles escreveram, embora não usual... Opa, não botei aqui. Desculpe. E o Lamy e o Bulhões Pereira escreveram que, embora não fosse usual as proxy fights no Brasil, quando aumentar entre nós o número de companhias com capital amplamente distribuído no mercado. Então, eles já previram isso lá em 76, que isso poderia chegar. Então, esse é o primeiro elemento de que nós temos instrumentos na nossa lei. E qual é o segundo? Nós sabemos que o artigo 136 exige maioria absoluta dos votos, né, do capital votante, para aprovar determinadas operações. E é muito interessante o que eles escreveram sobre o parágrafo 2º do artigo 36. Eles disseram, esse parágrafo regula a hipótese das grandes companhias de capital disperso, admitindo que a CVM autorize a redução de quórum a fim de não imobilizar a vida da companhia. Então, se você tiver que fazer uma incorporação, uma fusão, alguma coisa que exija 50% mais 1 do capital votante, nós temos um instrumento para isso. Eu até estava perguntando ali o pessoal da CEP, já foi muito utilizado? Muito pouco. Tem um outro caso. Então, não é muito comum ainda entre nós, mas temos aí. Agora, vou fazer um teste com vocês. A gente pode pular 3 páginas ou discutir as 3 páginas. A pergunta é o seguinte, queria que vocês levantassem a mão. A lei admite só controle absoluto, 50% mais 1, ou a lei admite controle relativo menos de 50%. Queria que quem levantasse a mão, quem acha que na lei só existe controle absoluto? Todo mundo acha que tem controle relativo na lei? E vou ter que gastar, acho que eu vou ter melhor passar mesmo as 3 páginas. Eu pensava que a gente ia ter... Então, infelizmente, 3 páginas para vocês. Bom, vamos recapitular o conceito de acionista controlador. São 4 requisitos que eles têm que estar presentes ao mesmo tempo. Titular de direitos de sócios que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria, não diz maioria absoluta, maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia e usa efetivamente o seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Então, a discussão é muito em o que é o permanente e o que é usar efetivamente esse poder, né? Sempre tem aquela história da viúva, né, que eram 2 pessoas e tinham os acionistas minoritários, a viúva tem 50% mais 1, o outro tinha 10%, a viúva nunca aparece lá, o cara que tem 10%, ele tem um poder de controle, mas ele não tem um bloco de controle. O bloco de controle está na viúva. Ele, se quiser vender os 10% dele, ele não consegue vender. Ele não vai ter prêmio, né, porque a viúva é quem tem um controle. Então, a diferença entre o poder de controle e o bloco de controle. Bom, e aí aqui vem. O que é que os autores da lei disseram? Não sou eu, não. Eu só fiz pensar alguns pedaços, pessoal, para essa palestra, tá? O que é que eles disseram? Infelizmente, aqui, eu vou ter que ler, tá? Desculpa aí a chatura. Mas o que é que eles disseram? O controle é dito absoluto.
Quando o acionista controlador possui a maioria absoluta, metade mais um dos votos conferidos por todas as ações do capital social, e relativo quando o número de votos de que o acionista é titular, embora não assegure a maioria, é suficiente para garantir a maioria dos acionistas que comparecem às reuniões da Assembleia, uma vez que, em regra, nem todos participam das reuniões. Para a lei, é acionista controlador tanto o titular da maioria absoluta de votos, quanto o que exerce regular e permanentemente direitos de voto suficientes para formar a maioria dos acionistas presentes nas assembleias. Está lá, é a parte do livro de direito das companhias escritas por eles, não é dos outros não, eles escreveram. E está o item seguinte, está na página 816. Um acionista que controla a companhia com menos da metade das ações com direito de voto, porque as demais são possuídas por diversos acionistas, pode tornar-se minoritário, se outros acionistas formam originalmente novo bloco de controle, mediante acordo de acionistas ou concentração no patrimônio de uma única pessoa. Então, eu fui só buscar uma inspiração para a palestra de hoje. E tem ainda aquela antiga resolução do Conselho Monetário Nacional, aquela 401, que já não está mais em voga, que alguém me disse que foram eles que escreveram. Não sei se é verdade ou não, tem que buscar. Ops! Alguém está me avisando que eu... Desculpa. Devia ter uma pessoa... essa definição, né? Que é a definição que, inclusive, está no poder de controle lá da BMF, que considera acionista controlador. E olha o detalhe, pessoas vinculadas por acordo de acionistas. Olha o detalhe, lá da resolução do CMN. Ou sob controle comum, que assegure a maioria absoluta nas últimas 3 assembleias, desde que não haja controlador com a maioria absoluta. Então, você tem que estar, nas últimas 3 assembleias, ter predominado e provavelmente estar ligado por acordo de acionista. Não conta só votar na mesma direção. Por óbvio. Bom, as passagens acima me sugerem, eu disse a vocês que eu não discuti isso com a área técnica, tá? Isso aqui foi uma preparação e são só as minhas reflexões. Não discuti com a área técnica, nem com o presidente. Então, são só reflexões. Parecem sugerir que sim, que existe a possibilidade de controle relativo no Brasil. Eu nem quero entrar aqui na discussão se o controle do 116 é o mesmo do 254A. Isso eu vou deixar de lado. Tá certo? Mas a definição da BMF-Bovespa é o mesmo, é muito parecida, né? Poder de controle significa... E essa definição é importante porque é a que está lá no novo mercado e lá no nível 2. Poder de controle significa o poder efetivamente utilizado, né, de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito. Há presunção relativa. E aí eles colocam que estava naquela resolução do Conselho Monetário Nacional. Mas vejam que fala novamente, acordo de acionistas ou sob controle comum. Agora vem a parte boa. Agora que passou essas coisas, vamos falar das coisas práticas, né? Quando não há controle absoluto, a existência do controlador passa a ser uma questão a ser analisada no caso concreto, né? E aqui surgem os problemas, porque nem tudo é preto no branco. Talvez seja muito fácil pegar uma empresa com um acionista ou grupo de acionistas com 45% do capital e o resto todo pulverizado, muito pulverizado, mas seja diferente de uma companhia que tenha um grupo com 25%, outro com 20%, outro com 10% e depois um bocado de pequenos acionistas. Então, é diferente. E aqui é que surgem as questões mais difíceis sobre o tema. Como é que a gente vai avaliar se tem controle ou não no caso concreto? Assumindo que exista realmente aquele controle relativo, tá? Assumindo que exista. Como é que a gente vai, no caso concreto, avaliar isso aí? É a dispersão? É o vínculo dos administradores? Participação em assembleia? Sempre lembrando que o fato de diversos acionistas votarem no mesmo sentido não configura por si só controle, né?
Aí, faço umas perguntas para vocês. Aí são perguntas para vocês mesmo. Aliás, eu gostei da pergunta do Ricardo. Ricardo, parece até que a gente combinou, mas não combinamos, hein? Há diferença na caracterização se um grupo tem 25%, 30%, está vinculado por acordo de acionistas ou não? Se você tem uma companhia que tem 30% do capital num determinado grupo, que não tem controle de acionistas, mas essa companhia, mas estão ali em todas as assembleias votando juntos, e estão ali elegendo os administradores, essa companhia, aumentar de 30 para 40, tem controle? E aí vem uma observação que não me passou despercebida na tentativa de reforma do novo mercado de 2010, que foi a tentativa de adicionar uma palavrinha mágica na definição de grupo de acionistas. Está aí nesse ponto... Eu estou sempre... Desculpa, pessoal, realmente... no segundo ponto, a palavrinha mágica lá da reforma do novo mercado que não passou, né? Era a definição adicionar ao conceito de grupo de acionistas pessoas que atuem... Aqui não tem leis, aqui não, né? Opa! Bom, não estou achando. Mas é a penúltima frase aqui. Pessoas que atuem em conjunto visando ao mesmo interesse. É interessante que na reforma do novo mercado, a Bovespa tentou colocar isso aí. Mas o que prevaleceu foi o vínculo por acordo de acionistas. Então, eu estou colocando aqui questões que eu não sei responder. Pelo menos ainda. Faz diferença, outra pergunta para vocês. Faz diferença se o investidor institucional, ao sugerir um nome para conselheiro independente, opta por uma pessoa desvinculada ou opta por um colaborador dele? Supor um asset. Você pode ser até um fundo aberto. Tá? Aí ele tem lá 10% da companhia, 5% da companhia, e ele pede para colocar um conselheiro. E um dos próprios diretores ou o próprio gestor vai lá e senta na cadeira do conselho de administração. E junto com os outros ali formam 40% do capital. Aquele fundo mútuo vai ter a responsabilidade dos artigos 153 e seguintes da lei. Mas faz diferença se ele simplesmente nomear um conselheiro profissional? Faz diferença isso? Eu não sei, são questões que eu estou colocando e gostaria muito de ouvir vocês. E outra coisa também, para alienação de controle relativo. Eu acho que esse aqui, acho que eu vou passar direto, sabe? Esse é muito complicado. Né? Acho que é uma questão que a gente tem alguns votos lá na CVM, alguns, e eu fico pensando, vai fazer diferença se tiver o acordo, se não tiver? Se a Previ, na apresentação de hoje de manhã da BR Foods, lá tinha a Previ e um outro fundo de pensão, tinham 22% do capital. Se esses dois acionistas vendessem, eles seriam obrigados a fazer uma OPA? Né? Eu estou dizendo isso porque discutir se há controle ou não, e se o artigo 116 é o mesmo conceito do 254A, tem implicações daqui para o futuro, que não estão definidas, e não me pergunte a resposta, porque eu não as tenho. Muito menos sem discutir com os meus colegas. Bom, aspectos regulatórios. Foi muito bom eu divido totalmente assim com o presidente Leonardo essa oportunidade de estar aqui hoje, ouvindo vocês e ouvindo as dificuldades do acionista estrangeiro, do acionista local, das questões das proxies, das questões de colocar o nome na chapa e assim por diante. A instrução 481, né, que regula aquela primeira lei, o artigo 136, parágrafo 2º, o 126, né? A PROC 126, parágrafo 2º, já está regulada e está, no momento, sendo reavaliada internamente na CVM. Então, acho que está, inclusive, num bom momento de ouvir todas essas coisas que a gente ouviu aqui hoje. E, como o Joaquim Levy falou,
teremos audiência pública, vamos ouvir mais e vamos tentar, de todo o interesse do mercado, melhorar transparência na constituição dos conselhos. E eu posso logo dizer, adiantar, uma coisa eu posso adiantar. Pedido, da minha opinião, essa eu vou dar a minha opinião, eu acho que essa não pedido de voto múltiplo deveria ser, sim, comunicado ao mercado. Para mim é fato relevante. Tá certo? Porque isso afeta como as pessoas, os outros acionistas, numa corporation vão votar. Tá certo? Então, se você tem uma companhia com muito capital disperso e você tem a possibilidade de estar tomando o controle do conselho de administração, eu acho que essa informação, a companhia, ao receber o pedido desse, acho que deveria divulgar ao mercado. Tá certo? Seria, fato relevante, sim. O acionista pode decidir ou não ir à Assembleia por conta disso. Essa é a minha opinião. Mas essa aqui, eu estou tão convicta que já posso dar. Bom, lista de acionistas. Já tem voto, parecer de orientação 30, a respeito do artigo 100 e artigo 126. A MEC já fez consulta, acho que isso já está mais ou menos consolidado. Está na lei. Né? Obrigada. Estou sempre atrasada. Um aspecto regulatório. Né? Então, eu acho que... Agora... As necessidades vão surgindo, né? Então, já tem uma 481, já está aparecendo que a gente precisa rever um pouco alguns aspectos da 481, já tem os problemas vão aparecendo, a gente nem espera que apareçam. Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo no nosso jogo. Então, quais são as conclusões? A meu ver, tá certo? E aí eu quero frisar que são reflexões minhas. Os conceitos para lidar com o capital disperso estão presentes na lei. Tá? O que a gente está precisando mesmo é de praticar e regulá-los à medida que a demanda ocorra. Então, são poucos casos analisados na CVM, assim, pelo que eu vi até agora, inclusive para diminuir core e assim por diante. A gente tem pouco caso analisado aqui. Não me parece razoável pensar em mudar uma lei antes de termos experimentado os problemas práticos e termos consenso sobre aquilo que precisa ser mudado. Não me parece, a gente não sabe nem o que mudar. Não saberia mesmo por onde a gente vai começar. Está faltando a experiência. A gente vai ficar no meio do caminho, com companhias sendo controladas predominantemente 20%, 30%, um modelo assim mais como na Europa continental, ou de repente a gente vai ter muito companhia de capital disperso. A gente vai... a questão que o presidente Leonardo falou do conselho de administração é muito importante. Nos Estados Unidos nós temos um modelo muito centrado no conselho de administração. Na Europa predomina um pouco mais um modelo centrado nas assembleias, no poder dos acionistas, e tem razões de ser. Não é claro que tem um modelo melhor do que o outro. Acho que a gente precisa, primeiro, digerir um pouco a realidade. E a gente, nossa lei, ela é uma lei muito complexa, que tem um conjunto muito grande de checks and balances, né, de só pesar os diferentes interesses. Então, interesse dos minoritários, dos controladores, dos credores, do próprio governo, dos empregados, e assim por diante. Então, é uma lei, ela tem todo um complexo sistema, os debenturistas e assim por diante. E a gente já teve experiência no passado, que coisas simples podem se tornar complicadas. Ou mudou um artigo e esqueceu o outro. O pessoal lembra? O pessoal mais velho aqui deve lembrar. Né? Mudaram ali um artigo e esqueceram de mudar o outro. Uma coisa que era até relativamente simples. Agora, tem algumas lacunas e controvérsias. Acho que a gente tem que, para mim, a gente está chegando numa nova situação e, infelizmente, está predominando no novo mercado. Eu lamentei muito, eu escrevi inclusive os artigos, isso é público, que eu lamentei muito que não tenha passado a OPA por aquisição de participação, que presuma o controle em companhias de capital disperso. Então, se alguém adquirisse 30%, era mais simples, né? O negócio da BR Foods resolvia, né? Se alguém adquirisse 30%, tinha que fazer uma OPA. Né? Seguindo um pouco da linha lá da Europa. Então, eu acho que isso aqui nós não temos ainda, tem algumas lacunas. E tem também um assunto que também é muito importante para mim, pelo menos, que participei muito de comitê de auditoria, e hoje foi muito interessante também a observação, eu não sei se foi do Galó ou do Nildemarção, que alguém comentou, se você tem uma empresa que é uma corporation, que é uma macroempresa, né, para usar o termo de Bulhões do Lamy, o risco aumenta muito. Então, o risco aumenta muito e olha,
quem já sentou no conselho de uma empresa onde os acionistas controladores são presentes, sabe muito bem o quanto monitoramento, quanto tempo se gasta em monitoramento. Então, se você tem uma companhia de capital disperso, é muito importante esse assunto do risco e tal. E aí, não combinamos, né, Léo? Não combinamos, mas esse negócio do conselho de administração realmente tem que ser muito bem, tem que ficar muito bem construído aqui entre nós. E aí tem a questão do comitê de auditoria, um dos assuntos, né? Porque nós temos conselho fiscal na lei, nós não temos comitê de auditoria. E aqui uma provocação para vocês. Será que o conselho fiscal, tal como previsto na lei, não estou nem falando do conselho fiscal turbinado, o conselho como previsto na lei é a estrutura mais adequada para uma companhia de capital disperso? Eu só quero fazer aqui, frisar, duas observações, dois verbos que estão lá na lei. Quando você olha assim, conselho fiscal, a palavrinha que predomina é opinar. Você olha a Sarbanes-Oxley ou os estatutos dos comitês de auditoria, a palavra que predomina é supervisionar. Faz muita diferença você opinar nas demonstrações financeiras preparadas depois, do que você supervisionar, como parte do conselho de administração, a preparação das demonstrações financeiras, principais questões contábeis e assim por diante. Eu acho que faz diferença. E tem um detalhe também. Em caso das coisas mais tristes, foi até lembrado aqui o exemplo da Satyan, se não me engano, aquela empresa da Índia, né? Se existe fraude, e aí, mais uma vez, se você tiver um comitê de auditoria composto por membros do conselho de administração, você tem em quem apontar o dedo. Se você tem uma corporation totalmente diluída em um conselho fiscal fora da companhia, fica mais complicado. Então, isso aqui é uma observação, e também foi outro ponto da reforma do novo mercado, que eu lamentei muito que não tenha passado. Eu até entendo que as companhias tenham resistido, porque você fica aí com duas estruturas, né? Especialmente um conselho. E não tenham dúvidas, um comitê de auditoria atuante é caro. Então, você também tem que adaptar às necessidades das companhias. Companhias pequenas não necessariamente precisam ter um comitê de auditoria, mas tem que ter processos muito claros de como é que essa companhia dispersa, de capital disperso, mais pequena, vai fazer a supervisão dos seus controles internos. E tentar assegurar, né, no máximo possível, a integridade das demonstrações financeiras. Porque, afinal de contas, é com base nela que o mercado de capital... Se a gente não confia nas demonstrações financeiras da empresa, estamos todos perdidos. Né? Agora, seria ótimo, então, se, enquanto a gente está nesses experimentos e aprendendo, seria muito bom se o CAF, ou a autorregulação do novo mercado, e eu sei que a Bovespa está pensando, alguém já me disse, uma nova rodada, já saiu no jornal, de revisão do novo mercado, se com mais discussão, mais esclarecimento, eu inclusive me proponho também a ajudar no que for, no que puder, tá certo, de tentar esclarecer esses tipos de pontos que não passaram na reforma passada. Eu inclusive acho, para encerrar aqui, de novo, rapaz, eu tô mal, hein? Inclusive, o meu entendimento da não aprovação da reforma do novo mercado, lá da Bovespa, é justamente o fato de que a gente está 40% disperso, 60% controle absoluto. É muito difícil você querer, numa empresa de controle absoluto, querer bota mais conselheiro independente aí. Agora, numa empresa de capital disperso, provavelmente ela deveria ter a maioria dos conselheiros independentes. Né? Um comitê de auditoria talvez não seja tão necessário na empresa de controlador definido, pode ser até que ela consiga viver lá com o conselho fiscal, mas na empresa de capital disperso, o comitê de auditoria é fundamental, na minha opinião. Né? Então, eu acho que seria muito bom se a gente conseguisse, nessa proposta que vai vir aí, conseguir ter um mínimo de consenso para aprovar isso aí. Outra coisa também, os 30%. Os 30% para a empresa que é controlador, o cara fica... É complicado você passar isso. Agora, talvez a gente consiga, para as empresas de capital disperso, ter umas determinadas regras diferenciadas para elas, tá certo? Eu acho que
e não vai escapar. Capital disperso, conselheiro vai ter, certamente tem mais responsabilidade, porque quando acontece algum problema numa empresa de controle definido, a gente tem para quem apontar o dedo. Então, no caso do capital disperso, vai ter que ser o conselheiro. Então, pessoal, os conselheiros, atuação vigilante, cuidado na nomeação, responsabilidade aí veio para ficar. Muito obrigada, é isso que eu tinha para dizer. Tem perguntas? Nós temos ainda 5 minutinhos reservados para perguntas da plateia. Por favor, podem ficar à vontade. Temos uma pergunta Reginaldo. aqui no centro. Só vale pergunta fácil, viu, Reginaldo? Não, vai ser fácil. Em relação ao Conselho Fiscal, mesmo em empresas de consultor disperso, né? O Comitê de Auditoria certamente é importante, né? Mas ele tem uma vinculação com o Conselho de Administração. Eu acho que é interessante, mesmo nos casos, a situação ideal é quando a gente tem um Conselho Fiscal instalado, independente e atuante, com pessoas qualificadas, né? Porque ele tem uma independência em relação ao Conselho de Administração e se bem conduzido, com gente qualificada, instalado devidamente, né? Ele para opinar, ele vai ter que acompanhar. Você não pode opinar sobre uma coisa que você não sabe ou não acompanhou como foi feito, né? Então, eu acho que a situação ideal seria aquela em que você teria o Comitê de Auditoria, porque ele tem funções específicas, acompanhado de um Conselho Fiscal atuante e independente do Conselho de Administração. Uma opinião pessoal, até com prática, com base em minha prática profissional. Eu também tive uma boa prática com o Conselho Fiscal turbinado lá na CPFL Energia. Não tenho problema nenhum com isso. Eu consulto, eu sei que 2 órgãos é luxo, né? Agora também tem um detalhe que você também tem conselhos fiscais muito bons, eu conheço. Aliás, eu vi um processo outro dia do conselho fiscal lá na CVM, um conselho fiscal que era até de uma fundação fantástica. Eu vi as atas, um negócio muito... Então tem seu papel. Agora falar também um pouquinho assim da minha experiência prática, assim, tá? Agora tirei o chapéu CVM por um instante, tá? Eu já tive experiências boas e experiências ruins. Eu já tive experiências em empresas em que eu disse para o diretor financeiro, imagina eu que sempre batalhei pelos minoritários, eu disse, olha, essa resposta você não vai dar para esse conselheiro fiscal, porque esse conselheiro fiscal exacerbou, tá certo? Ele é gestor de fundo aberto e eu acho que a gente não deve dar essa informação, que é informação estratégica. Então, eu conheço experiências boas, tá certo? Mas acho, assim, pensando, se você tem que optar e você tem, por causa de custo também, se você tem que optar por um órgão e tem uma empresa de capital disperso, ao meu ver, você tem que participar, tá no dia a dia da supervisão, tá certo? Mas concordo com você que o Conselho Fiscal pode funcionar muito bem, e se você pode ter os 2 milhões ainda, várias companhias têm 2, lá na CCR nós tínhamos 2, era eu saindo do Comitê de Auditoria e a turma do Conselho Fiscal entrando. Então, tem experiências boas assim, sim. Nós temos mais uma pergunta aqui na frente. Perdão, vamos primeiro, não tinha visto que estava com o microfone. Nós temos 3 perguntas da plateia, vamos então ordená-las. Tem 2 pessoas com o microfone, vamos combinar quem vai fazer primeiro. Aquela então, por favor, do fundo. Sim, pode falar. Meu nome é Renata, trabalho na Gafisa, que é uma empresa True Corporation total. E você comentou que a gente tem pouca experiência dentro da CVM de casos que estão sendo julgados. Uhum. Só que as companhias, no dia a dia, elas enfrentam bastante dificuldade com falta de regulação para algumas situações específicas que a gente enfrenta. Não seria o caso de, talvez, fazer algum tipo de fórum para tentar ouvir um pouco essa experiência e, talvez, incrementar quando da elaboração dessas legislações?
Olha, a sua questão é muito boa. Eu acho que o presidente Leonardo foi muito feliz ao dizer que resolveu passar o terceiro dia dele aqui nesse seminário, né? E eu também vim, e estamos aqui com 5, 6 pessoas da área técnica nesse seminário para ouvir. Agora, a prática da CVM por exemplo, quando for, na hora que a Instrução 481 for ser alterada, ela vai ser colocada, posta em audiência pública, e ela também vai ser... E nada impede que, por exemplo, a Gafisa, se ela tiver... Aliás, se você quiser, pode marcar até já a reunião, tá certo? E trazer a sua experiência prática. Porque isso é muito bom. Outro dia, inclusive, você sabe que houve a primeira emissão de debênture incentivada para a pessoa física, finalmente aconteceu, que era uma coisa que eu estava brigando muito lá quando estava no setor privado, tem que fazer, e foi um sucesso, foram 1.800 pessoas físicas subscrevendo, né? E o diretor financeiro disse que queria ir lá conversar um pouco sobre a experiência e as dificuldades que teve, inclusive dentro, lá conosco, né? E isso para a gente é ótimo, porque o papel da CVM é servir o mercado, é garantir a sua integridade, não é? E só com um regulador forte mantendo a integridade do mercado, né, a sua segurança, é que a gente vai desenvolver. E a gente está num momento único no Brasil, mas é único mesmo. Finalmente o BNDES vai ter concorrência, para o bem do BNDES e do nosso Brasil, né? As debêntures estão chegando para ficar, os FDICs, e eu espero que, melhorando um pouquinho a situação lá fora, voltem os IPOs, acho que está faltando ativo, né? Os gestores reclamam sempre que está faltando ativo. Mas eu acho que todas as sugestões são muito bem-vindas. Olha, é só ligar lá, 3554-8252, Rio. Vamos então à segunda pergunta. Ok, Haroldo Levi do Codim. Ana, sobre a questão de conselheiro independente numa empresa de capital pulverizado e juntando com aquela questão de que se a gente realmente tiver informação, né, de minoritários com as indicações adequadas, minoritários, na verdade, vamos dizer, todo mundo é minoritário nessa questão, a tendência seria que a gente tenha realmente muito mais independentes de uma forma automática, vamos dizer assim, nas pulverizadas, o que acho que favoreceria. E outra coisa que eu queria colocar é que a gente discute há muito tempo essa questão de, puxa, agora os conselheiros são têm mais responsabilidades do que tinham antigamente. Na verdade, não é isso, né? As responsabilidades sempre foram as mesmas, e não há por que dizer que numa empresa de capital pulverizado a maior responsabilidade do conselheiro. Na verdade, continua sendo a mesma responsabilidade. O que a gente tem tido é uma demanda muito maior dos investidores, dos acionistas, sobre esses conselheiros exigindo uma capacitação, uma responsabilidade maior, né? Então, acho que quando a gente fala, não, puxa, precisa ser mais responsabilizado, parece que a gente está mudando alguma coisa, não é verdade? Não é isso não, mas eu acho que tem uma diferença muito grande. Eu não sei, bom, aí você está certo, mas ao mesmo tempo tem um aspecto prático. Pensa assim, pelo menos eu senti assim, quando eu era conselheira da DataSul, que era uma empresa de capital disperso, ou da Metal Frio, o conselho de administração mandava na companhia. Tá certo? Assim, em aspectos práticos. Uma empresa onde o controlador tem 60%, 75% do capital, tá certo? Mesmo que você tenha o conselho independente tem que ser muito bom. Tá certo? E eu não estou dizendo que ele não tenha papel e relevância, não. Ele tem muito, e tem responsabilidade. Tá certo? As responsabilidades, elas estão na lei e elas não podem ser removidas. Mas, do ponto de vista do dever fiduciário para com o mercado, tá certo? Está muito claro na lei a responsabilidade do acionista controlador. Não é? Já se todo mundo tiver no capital disperso, a responsabilidade principal vai recair sobre o conselho de administração. É nesse sentido. Tá certo? É nesse sentido que eu estou falando. Agora, não tem dúvida, você está certo. A lei é para todos. E não mudou. Ok, nós temos, em virtude do tempo, mais as duas últimas perguntas nesta mesa. Aqui da nossa frente, por favor, podem ficar à vontade. Obrigado. Ana, queria
parabenizar o que você colocou no final das suas conclusões aqui, tendo participado bem ativamente aí do esforço de renovação do novo mercado, na Câmara Consultiva do Novo Mercado, dá para perceber que uma das grandes questões no Brasil é justamente o fato de que você tem empresas grandes com um controle definido, e, portanto, as corporations estão num momento de crescimento. A minha pergunta e a minha ponderação aqui é em relação ao futuro, porque olhando agora com o chapéu da Brain, pensando a integração do Brasil na América Latina e o crescimento de mercado de capitais no nosso continente, o que nós temos pela frente são dois fenômenos. Primeiro, as empresas familiares que podem vir para o mercado de capitais, e aí essa questão do controle definido vai ficar bem clara. Hoje nós ouvimos aqui, é verdade, que o investidor vai preferir uma empresa que tem um controlador lá tocando o negócio, e ele com seu direito de minoritário respeitado, do que simplesmente tomar o poder numa corporation qualquer. Isso vai ser um fenômeno razoavelmente comum no landscape aqui de empresas da América Latina. Agora tem um outro fenômeno que das empresas que estão começando do zero, e o Brasil tem que aumentar profundamente aí o número de empresas listadas, vão começar com empresas menores. A própria CVM está nesse esforço de facilitar os IPOs com os tickets menores, e estas empresas sim têm uma preocupação de como que elas vão ter a sua composição de conselho. Como que elas vão ser quando tem um empreendedor que tem uma ideia na cabeça e vai formar a sua empresa e, de repente, pode já ser diluído de cara. Então, a minha questão é sobre, ao estudar os conselhos, entender assim, o que vai acontecer com o país daqui para frente, muito mais do que remediar o que já está acontecendo. Eu acho que o maior número de casos estão para acontecer ainda, e não já aconteceram. E eu tomara que você esteja certa, tá certo? Eu estou louca nesses 2 anos para ver esse mercado de equity deslanchar. Tá certo? O Léo, assim, começou tem 2 anos mais para frente, então gostaria que ocorresse o mais rápido possível, inclusive porque é uma forma das companhias de se financiarem. Agora, olha, só posso dizer, espero que você esteja certo. E torço por isso, e que elas não vejam os benefícios também. Se um cara é muito... Porque tem as coisas práticas da família. Eu não quero dar satisfação para ninguém. Pode acontecer, né? Então, realmente, ele vai ter uma empresa familiar. Não, eu quero perpetuar a minha companhia. Eu sei, os meus filhos, de repente, não estão interessados nesse negócio. Eu quero... aliás, ou como era lá, já participei de companhias, parente não pode. Então, você tem outra forma depende... É como se foi dito hoje, cada companhia tem o seu destino, não existe um caminho só. Você pode ter empresas familiares enormes, de muito sucesso, né? Pode até citar a Volkswagen, certo? Tá? É uma empresa com 20% de uma família, né? Então, no mundo inteiro tem empresas familiares grandes, certamente na Europa continental, e nós temos as corporations. Então, não existe um modelo só, existe o modelo das boas empresas, dos bons managements, das boas ideias e da inovação. Ok, vamos então à última pergunta da nossa tarde. Meu nome é Alfred Plöger, durante 10 anos fui presidente da Brasca, agora sou vice-presidente, e quero salientar que 85% do valor do mercado são nossos associados, de sorte que eu acho que conheço muito bem o que dói no calo das empresas. E, em função disso, eu adotei para a minha vida o que eu chamo de 11º mandamento. Ele chama não complicais. Não o quê? Não complicais. E o que me assusta é o aumento permanente da burocracia. Não se esqueçam que conselho e diretoria, primordialmente, estão para gerar valor à empresa. E cada vez mais nós estamos sendo sufocados por instruções, leis. E tive a oportunidade outro dia de participar de um seminário sobre o fomento para o mercado de capitais. Como é que ele poderia conseguir mais empresas? E repito essa sugestão primordial. Eu acho que se todos, inclusive os autorreguladores, fizessem um desbaste para valer das instruções, dos normativos, etc., etc., acho que há uma surpresa enorme. Eu garanto, 1/3 é lixo.
Um terço se pode simplificar e um terço vai ficar. E com isso, pense só nas notas explicativas. Não existe outro país que tenha mais páginas de jornal do que a Petrobras. Mesmo a Shell, sendo a maior empresa do mundo, não tem o que tem a Petrobras. Então, isso tem que mudar. E hoje, cada vez mais se quer a responsabilidade, inclusive, do presidente do Conselho. Essa palavra formulário de referência é uma piada, né? Porque não é formulário. Aquilo é uma bíblia, um catatal, qualquer coisa dessa natureza. É um troço desse tamanho. Com uma série de repetições, 12 anos, etc, etc. É a mesma coisa, copia aqui, copia colar. E presidente envolvido, porque ele é responsável, não dá. Eu acho que nós temos que fazer um trabalho, todos, não é só a CVM não, a fundo para desbastar, para limpar a quantidade de normas e para podermos respirar. E aí eu acho que também muita coisa de por si só se resolve. Alfredo, eu tenho uma proposta, já. Aqui hoje, agora nesse fórum, a MEC e a Brasca. Eles vão reduzir a quantidade de informação. Vocês são receptores. Vocês se entendam e tragam uma proposta. Aceitamos o desafio. Obrigada, hein? Boa noite. Muito obrigada, então, a senhora Ana Novaes. Para o encerramento do nosso seminário, eu convido novamente ao palco o presidente da MEC, senhor Mauro Rodrigues da Cunha. Muito obrigado, e fechamos com chave de ouro. Eu vou ser muito breve aqui, estamos todos cansados, depois de 10 horas de uma maratona de conteúdo de altíssima qualidade. Eu registro apenas a extrema felicidade da associação de ter podido contar com esse dia de debate, fundamentalmente com a relevância de todos na audiência e dos palestrantes, em particular da presença da CVM, Ana Novaes, do Leonardo. É realmente uma honra muito grande para nós termos essa sinalização de como a CVM está aberta para esse diálogo. O Joaquim Levy falou de engajamento do governo no mercado de capitais. Nós temos na CVM essa porta de engajamento e falta construir mais. Muitas vezes, algumas portas estão fechadas por falta de entendimento e cabe a nós, associações do mercado de capitais, vender o nosso produto em Brasília. Há muito o que fazer, há muitas ameaças, há problemas acontecendo enquanto nós falamos aqui, né? E esses problemas só serão revertidos se nós tivermos, de fato, uma agenda positiva. Discutimos assuntos da mais alta relevância, precisamos estar juntos e levar essa mensagem para o Brasil continuar avançando. Eu agradeço profundamente a presença de todos, muito obrigado e vamos em frente.